Fala galera, hoje é dia de Deuteronômios 32, vamos lá. Último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o seu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza a nosso Deus, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele os filhos, seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim o Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da iniquidade, da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividiu os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança, achou na terra do deserto e no ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu, guardou como menina do seu olho, como a água desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com a gordura da flor de trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e és gordura, e de gordura cobriste, e deixou Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos e provocaram a zelos, com abominação o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou, e que, vendo o Senhor, os desprezou, provando a ira contra os seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocam com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos. Com os que não são povo, com nação louca, o despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles,
as minhas setas esgotarei contra eles, exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança se mama, como ao homem das cãs. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória. E dentre os homens, se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que não digam: a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isto, porque são gente falsa de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atendessem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e dois fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera, o Senhor não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de lei, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente, veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isso enterrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha vingança e a recompensa ao tempo em que revelar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão seus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de culpas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar o juízo à minha mão, farei tornar a vingança sobre os seus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da tua terra e do teu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração e todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei, porque essa palavra não vos é vã, antes é vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, que passando o Jordão ides para possuí-la.
Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Abarim e monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. A morte no monte ao qual subirás, e recolher-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Bom, galera, Deuteronômios 32, amanhã Deuteronômios 33. Falou!